Então vamos começar dia 26 de fevereiro, né? Como tema Família Missionária. Posso ler ali para você? Aham. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jeremias 24, verso 15. Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Provérbios 24, verso 27. E vocês, pais, não provoque os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios 6, 4. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês incalcular e a seus filhos e delas falará. Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Meu filho, guarda os mandamentos de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Provérbios 6, 20. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Certo. Desde aqui, né, a gente já vê coisas bem interessantes que é importante nós ressaltarmos, né? Uma delas é com relação, né, ao tema Família Missionária. Todos esses textos que o Wagner leu, nós vemos que ele nos direciona para um lar um lar, eu não vou dizer bem estruturado, né? Porque muitas vezes nós tomamos a decisão hoje para irmos moldando e fazendo com que nosso lar se torne um lar missionário. E o missionário não quer dizer somente algum tipo de tarefa que nós fazemos, né? Mas sim um conjunto de coisas que tornam um lar missionário. Então, alguma dessas coisas foi abordado aqui, né? Primeiro, né, nós temos uma decisão. Eu quero que meu lar sirva ao Senhor. Então, se é o meu lar, eu vou direcionar, vou pedir para todos os membros que estão nele para serem direcionados ao Senhor, né? Então, por exemplo, se a casa onde é a minha casa, né? Então eu vou consagrá-la ao Senhor. As pessoas que estão dentro dela, elas vão agora começar, se eu for fazer um culto, eu quero fazer um culto familiar, onde um horário que todos possam, né? Então eu vou chamar eles, vou buscar fazer um culto, porque a casa é minha, eu tenho minha autonomia, né? Quando eu sou, na verdade, seja quando a gente está na casa dos pais, seja quando a gente está numa casa, ou mesmo de algum filho ou alguma pessoa, você já não tem esse domínio porque já a casa é do outro. Mas você vai influenciar de maneiras indiretas, né? Você pode dar sugestões, você pode tentar estimular, né, a certas atividades, mas você vai trabalhar mais uma forma indireta, né? Você não tem como deixar bem como o Josué fez, né? Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né?
E então esse já é um primeiro ponto. Outro aqui, né, ele tem a ver com os filhos, né, é para não desprezar o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, né. Nós sabemos de que os pais, eles tiveram uma experiência acima do que a nossa. Então, é claro que nem todas podem ser corretas, a forma com que eles trabalharam, mas serve de aprendizado. Então nós devemos, sempre estar atento aos ensinos do pai e da mãe, porque ainda que algo possa a nossa visão estar equivocado, de maneira que lide, mas pelo menos a gente tem a noção de como foi abordado, então isso entra para o nosso conhecimento, e que pode nos ajudar aí a lidar com as situações. Terceiro ali que nós vimos do texto, né, mas tratem de criá-los na disciplina, né, os filhos, né, não provocar a ira, né, às vezes a gente gosta de provocar os filhos, alguma coisa, e mas a gente deve evitar, chegar ali, brincar às vezes um pouco, acredito que não tenha mal, mas às vezes a gente ir provocando os filhos e eles ficarem bravos, nós devemos tomar um certo cuidado, para querer fazer algo assim, e ou mesmo, né, nossas formas, assim, de conduzir eles à ira. Mas aqui, né, a chave que eu queria destacar é essa: "Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor". Como eu trago sempre em alguns sermões que eu trabalho, é muito importante, né, nós entendemos que faz parte do amor, tanto a uma demonstração de afeto, que é o carinho, que é o abraço, que é o beijo, é esses momentos alegres e afetuosos que nós passamos com nossos filhos. Mas também no dentro do amor há a disciplina, o castigo, a repreensão, assim como Jesus disse, né: "Eu castigo e repreendo a todos quanto amo". Então é muito importante essa questão da disciplina e da demonstração no Senhor. E aqui também, Deuteronômio 6, 6 a 7, né, ele faz essa questão também de fixar na mente dos filhos, né. Isso envolve ali também o culto familiar, quando os filhos são menores, né, estarmos acompanhando, fazendo um trabalho mais de perto, porque os filhos ali ainda não têm uma capacidade de poder fazer um culto pessoal. Então você vai, tem com eles, ou mesmo quando você está querendo começar com uma pessoa, né. Então, por exemplo, isso encaixa também a filhos espirituais. Então você vai estar trabalhando com eles para que ele vá adquirindo a sua autonomia, vai orando, ele vá estudando a Bíblia, né, você vai lembrando, você vai ajudando naquilo que você pode, para que ele esteja ali seja ao levantar, ao deitar e andando pelo caminho, ele esteja aprendendo. Então a gente tem todos esses essas orientações para que a gente transforme a nossa família, né, numa família missionária. E como a gente falou, né, um passo de cada vez, vamos orando e Deus vai nos direcionando. Agora vamos dar sequência. Deixa eu só esse texto final, né, que é interessante, que a gente ama nossos queridos, né, então a gente quer que eles estejam no céu, então se a gente não tem dado crédito e buscado ajudar eles, dificilmente, né, nós ajudaremos os de fora. Superficialmente, talvez ajudaremos, mas verdadeiramente, né, se nós não ajudamos os de dentro, os de fora provavelmente eles vão ficar, só na beira, né, a gente vai querer atrair para perto, mas de alguma forma, às vezes algum trauma que nós temos, quando eles estiverem dentro, a gente não vai mais ligar para eles. Então é importante, porque lidar isso com a gente também. Existem muitos pontos que quando as pessoas estão próximas de nós, a gente acaba desprezando elas. De alguma forma a gente tem algum trauma e a gente precisa lidar com isso. Vamos lá. Família devota. Dentre os que foram chamados para conduzir a Igreja das Trevas do Papado à luz de uma fé mais pura, Martinho Lutero foi o que mais se destacou. Zeloso, fervoroso e consagrado, não conhecendo outro temor a não ser o de Deus e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas. Lutero foi o homem para seu tempo. Por meio dele, Deus realizou uma grande obra para a reforma da Igreja e o esclarecimento do mundo. O pai de Lutero era um homem inteligente, um homem e de caráter firme, homem honesto,
resoluto e correto. Era fiel às suas convicções de dever, não importando as consequências. Seu genuíno bom senso o levava a considerar desculpa, bom senso levava a desconsiderar com desconfiança a organização monástica. Ficou tão descontente quando Lutero, sem seu consentimento, entrou no mosteiro, que só se reconciliou com seu filho 2 anos depois. E mesmo então suas opiniões permaneceram as mesmas. Certo. Então, só para não precisar ter que voltar, né, nós vamos vendo que nosso motivo de oração vai ser ali estamos para os nossos pais e mães, que sejam cheios do Espírito Santo, pelos filhos que honrem a Deus e a seus pais, e pelos 5 amigos. Preparo para uma vida cristã e útil. Os pais de Lutero tinham grande cuidado com a educação dos filhos. Esforçavam-se para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Muitas vezes, Martinho Lutero ouvia a oração que o seu pai dirigia ao céu, pedindo que o seu filho pudesse se lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço de sua verdade. Aqueles pais aproveitavam avidamente todas as oportunidades que tinham e que sua vida de trabalho lhe permitia usufruir, para sua cultura moral e intelectual. Seus esforços para preparar os filhos para uma vida cristã e útil eram intensos e perseverantes. O Grande Conflito, páginas 102, 103 ou 121. Norma elevada. Nunca antes esteve tanta coisa em jogo. Nunca houve resultados tão importantes dependendo de uma geração como este que é agora. Estão chegando ao cenário da ação. Nem por um momento os jovens devem pensar que podem ocupar a maneira aceitável qualquer posição de confiança sem possuir bom caráter. Seria o mesmo esperarem colher uvas de abrolhos ou figos dos espinheiros. Um bom caráter deve ser edificado tijolo a tijolo. Características que vão habitar os jovens e trabalhar com êxito na causa de Deus devem ser obtidos por exercício e diligente de suas faculdades, pelo aproveitamento de toda vantagem que a providência lhe proporciona e pela conexão com a fonte de toda a sabedoria. Eles não devem se satisfazer com um baixo padrão. O caráter de José e de Daniel são bons modelos a seguir, e na vida do Salvador, eles têm um modelo perfeito. Conselhos aos pais e professores e estudantes, página 536 e 537. Aproveito a nós já irmos trabalhando e entendendo aqui a nossa ação missionária, né? Convide, então, os seus amigos para participar de um culto de pôr do sol, de uma refeição em sua casa no próximo sábado e fim de semana. Não vamos deixar de cumprir esse requisito aqui, essa citação missionária. Desde já, é um objetivo aí dos 10 dias, colocarmos em prática as coisas que nós estamos aprendendo e buscando, né? Então, que nós já nos preparemos para sábado que vem, né, o culto do pôr do sol, nós estamos chamando os nossos amigos, né, que estamos orando. Então, que a gente lembre disso e a gente já vai se preparando. Vamos lá, reta final aqui. Mordomos da graça. O primeiro trabalho a fazer pelos membros da nossa igreja é fazê-los se interessar pelos jovens, pois eles necessitam de bondade, paciência, ternura, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Ah, onde estão os pais e mães em Israel? Deveria haver grande deles, que fossem mordomos da graça de Cristo, sentindo pelos jovens um interesse não meramente casual, mas especial. É preciso que haja pessoas cujo coração seja tocado pela situação digna de pena em que nossos jovens estão. Que se deem conta de que Satanás, por meio de todo ardil imaginável, está agindo
para atraí-los à sua rede. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 41. Aplicação do culto familiar. Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com seus filhos no culto a Deus, lendo sua palavra, cantando seu louvor, ensine-os a memorizar a lei de Deus. Evangelismo, página 499. Seja os períodos do culto familiar curtos e espirituais. Eventos finais, página 54 ou 84. O pai deve escolher um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar a lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. Orientação da criança, página 362 ou 522. Então, agora nós chegamos no nosso momento de orar. Vamos dedicar então esses momentos para a gente falar com o nosso Pai Celeste, né? Ele que nos traz toda essa informação importante que nós estamos vendo, de orientação aos nossos filhos, ao cuidado aos jovens, há tantas coisas aqui, né? As normas elevadas, preparo para uma vida cristã, assim como a vida de Lutero, também uma família devota, né? Como o Lutero teve ali. Vamos então fazermos. Eu gosto de a gente temos 3 orações para que a gente ore bastante e estejamos orando por cada um desses aspectos aqui, né? Quem gostaria de orar aí pelo agradecimento e louvor? Ui, Posso orar, Christopher? certo. Alexandre e Ana podem orar pela confissão? Ui. Para orar agora? Depois do Wagner, uma oração sobre confissão, né? Confissão as falhas que nós podemos estar cometendo na nossa família, né? Tá E, bom, posso orar. certo. Alexandre, tá aí? Tá. Então eu concluo com a oração com a palavra. Então vamos começar aqui então. Oremos. Pai nosso, santificado seja o teu nome, pois o teu plano de salvação inclui toda a minha casa. Te agradeço porque o Senhor sempre nos concede o dom da salvação. Salva nossas famílias, nossos filhos, pai, irmãos, salva nossos familiares, porque a gente deseja um dia estar lá no céu, junto com eles. Então, nosso Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor salve nossa família e que nós podemos ter uma família centralizada no teu amor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Querido Deus e amado Pai que habita nos altos céus, muito obrigado por nós estarmos reunidos aqui, Senhor, perante Ti, confessando nossos pecados e pedindo por eles, por cada um que tenha os seus pecados acariciados, escondidos. Que Deus possa ajudar a cada um e possa melhorar, que nós possamos ter o Espírito Santo no meio de nós, Senhor.
Abençoa a vida de cada um de nós, dos que estão presentes e dos que não puderam também vir. Ajuda as pessoas que pediram oração, a oração para todos os pedidos que foram feitos. E eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Continuando, Senhor, na tua presença, ó Pai, nós queremos também fazer essa oração com a tua palavra. O Senhor nos disse lá em Malaquias 4:6 que o Senhor converterá o coração dos pais e aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que quando o Senhor venha, não venha e fira a terra, né? Nossa casa com maldição. Pai, o Senhor converta o meu coração, Pai, para que eu seja um instrumento eficiente em tua mão, Pai, para que eu possa atingir a vida do coração dos meus pais, da minha filha, e cada um aqui, Senhor, também quero representar a cada um que tem seus pais e seus filhos também. Ou mesmo uma parte deles. Entendo, Senhor, que a mudança deve começar no coração dos pais, daqueles que são o cabeça do lar, aqueles que são responsáveis pelo aquele lar. Opera esse milagre, Senhor, em nossa vida. Coração também dos filhos, Senhor, aos seus pais, que as crianças e os jovens da tua igreja, fortalecidos no teu poder, sejam o reflexo do caráter de Cristo, impactando o mundo com a tua glória, Senhor. Senhor, nos ajude a sermos famílias missionárias, para levarmos, Senhor, teu evangelho a todo mundo, e que venha o Senhor para que nos tire desse mundo e vivamos, Senhor, uma vida mais perto de ti. Mas até lá, Pai, que nós estejamos chamando outros para também conhecer a tua graça, assim como nós tivemos a oportunidade, que eles o tenham, e o Senhor já está planejado de que o Senhor virá quando as pessoas tiverem as suas devidas oportunidades, mas que nós sejamos uma extensão da tua ação, como instrumentos nas tuas mãos. Nós suplicamos a tua presença, a tua companhia, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para finalizar aqui, né, intercessão, ore pelos familiares dos seus 5 amigos, né, e também pelos motivos de oração de hoje. Deixa eu finalizar, que Deus abençoe quem estiver assistindo nosso vídeo. E teremos o nosso outro vídeo amanhã.